Bom, vamos lá. No vídeo de hoje você vai conseguir entender em quanto tempo você vai conseguir dobrar o seu capital utilizando a regra do 72. A gente vai pegar aqui vários veículos de investimento diferentes, seja renda fixa, o mercado acionário e, obviamente, o próprio mercado cripto, para entender qual deles conseguiria ter uma multiplicação mais rápida com base na teoria, com base em fórmula do seu capital. Obviamente, eu vou te mostrar como isso funciona, o que é a regra do 72, como você pode aplicar, seja no mercado cripto, seja em outro tipo de investimento, para você conseguir entender baseado na matemática, o qual seria o melhor investimento, o melhor rumo que você poderia estar tomando com o seu dinheiro, tá? Tudo que eu peço em troca aqui é um likezinho, videozinho aqui na faixa, sem enrolação, com foco no fundamento, então a gente já cai aqui para dentro. Se puder deixar o joinha aí, já me ajuda muito, tá? Mercado aí na sua lateralização, obviamente estamos viajando novamente, olha só que lindo aqui, ó. Estamos na praia mais uma vez, obviamente aproveitando a liberdade que o mercado cripto nos dá, não é mesmo? Mas vamos lá então, sem enrolação. O que nós temos aqui, meus queridos e queridas? Essa daqui é a fórmula justamente que a gente vai utilizar para entender todo esse mecanismo aqui da regra do 72, tá? A regra do 72, deixando essa fórmula aqui mais simples, é o tempo para dobrar e a taxa de retorno anual que você tem hoje. E a gente vai dividir um pelo outro, isso daqui vai dar um resultado em quanto tempo, que é o X da questão, né? Em quanto tempo você conseguiria dobrar o seu capital com base naquele rendimento. Vamos dar um exemplo simples aqui para você entender o que eu estou dizendo. Digamos que você consegue ter um investimento que você tem aí 6% ao ano. Ou seja, você vai investir o seu capital, vai conseguir em média aí cerca de 6% ao ano de valorização, e aí a gente vai pegar justamente 72, vai dividir por isso que dá 12, ou seja, esse aqui seria o nosso resultado, em que você conseguiria dobrar o seu capital em 12 anos, utilizando justamente esses 6% como taxa de retorno. Tá, Lucas, 6% é muito pouco, eu venho do mercado cripto, para mim isso é muito pouco. Sim, a gente compara isso com outros termos de investimento, acaba sendo pouco, mas eu vou pegar aqui, vou numa escadinha para você entender todos os veículos de investimento que nós temos, o quanto isso renderia e, obviamente, trazer isso para dentro do nosso mercado para a gente entender todo o contexto, tá? Então, trazendo aqui o primeiro ponto, a gente compara, obviamente, o S&P 500 e a B3, e mais especificamente a B3, porque quando a gente investe no S&P 500, além da valorização média que nós temos anual, nós temos também a valorização do dólar. Então, fica um pouco mais difícil a gente conseguir, de fato, metrificar isso. Mas, em média, o S&P 500 e a Bolsa de Valores, em média, as bolsas aí entregam cerca de 10% ao ano. Tem anos que entregam mais, tem anos que entregam menos, mas em média a gente está fazendo uma média justamente das suas valorizações, ele nos dá aqui cerca de 10% ao ano. Que aplicando, obviamente, jogando isso daqui na fórmula, nós chegaríamos a 7,2 anos. Ou seja, o capital, o montante que você aplicou, ele conseguiria dobrar, né, fazer 100% e dobrar o seu capital em média de 7,2 anos. Por que 7,2 anos? Porque também a gente está levando aqui, galera, em consideração os juros compostos aí da fórmula, tá? Então, justamente demoraria esse tempo. É claro que o S&P para o brasileiro demoraria um pouco menos, mas eu estou levando aqui em consideração que você é um cara, uma moça inteligente e sabe que o mundo é cotado em dólar. Então, mesmo nós brasileiros, nós vivemos em dólar. A conta chega para nós em dólar. Commodities, entre outras coisas que são negociadas ali, são cotadas em dólar. O mundo negocia em dólar. Então, justamente hoje, o brasileiro ele acaba tendo a inflação também em dólar. Então, por isso que eu vou deixar isso em dólar, que é justamente uma chavinha que você deve virar na sua cabeça se você ainda não virou, que ganhar em dólar, focar em dólar, viver em dólar, vai conseguir não só do mindset de atrair mais dólares para você, mas você viver o mundo real e não o mundo real, eu digo o mundo verdadeiro como ele é, como as coisas, a economia é cotada, e não o mundo de mentira, né? O nosso mundo da moeda real do BRL, que acaba sendo uma piada, até porque se a gente pega o salário mínimo do brasileiro hoje, 1.500, mil e poucos reais aí, e traz para dólar, vai dar míseros 250, 260 dólares, então para você ver como a realidade ela realmente é, tá? Então, cotando em dólar, o mundo negocia em dólar, levando em consideração aqui o S&P 500,
nós teríamos aí cerca de 10% para dobrar aquele capital que você aplicou ali, certo? Quando a gente muda um pouco de veículo de investimentos e vamos mais exclusivamente aqui para o Brasil, em cerca de fundos imobiliários, em média, nós também temos aqui cerca de 12%, um pouco mais, é um veículo de investimento mais focado em gerar renda passiva, em gerar ali proventos, então nós temos cerca de 12% ao ano em média. Tem FIIs que vão pagar mais, tem FIIs que vão pagar menos, mas em média isso daqui fica em 12%. Fazendo a conta, teríamos aqui em cerca de 6 anos você conseguiria dobrar aquele seu capital, tá? Partindo do fundo imobiliário, a gente cairia num outro veículo de investimento que seria a própria renda fixa Brasil. Aqui eu peguei a renda fixa Brasil porque hoje ela está em média aí 13%, com uma perspectiva de chegar um pouco mais ainda esse ano aí, devido a algumas políticas que estão sendo tomadas, mas nós temos aí cerca de 13%, o que em média também nos daria cerca de 5,53 anos e obviamente se isso daqui se mantesse ano após ano, entregando cerca de 13%. O que a gente sabe que isso depende exclusivamente de políticas monetárias internas, principalmente do nosso governo, então isso não depende só do nosso esforço. A gente pode estar aqui trabalhando, fazendo o máximo, que se a economia não estiver indo num rumo bom, o governo, o Banco Central, ele vai mexer na taxa de juros. Não é uma coisa que nós temos autonomia para continuar fazendo aquilo gerar 13% ou gerar mais. A gente tem justamente uma coisa que depende de um órgão centralizador para fazer justamente esse rendimento aqui, tá? Dito isso, nós temos essa média em que 5,53 anos para renda fixa, 6 anos para fundos imobiliários e 7 anos aqui mais ou menos na Bolsa de Valores. Costuma ser até um pouco contraintuitivo, justamente porque a Bolsa valoriza mais, mas em média, se a gente pega isso, né, nós temos que pegar aqui em considerar a renda fixa do Brasil. Normalmente ela tem aí os seus 2 dígitos, então mais ou menos para você ter uma ideia, tá? Quanto mais baixo o rendimento, mais tempo vai demorar também, isso é óbvio, tá aqui na fórmula, certo? Agora, isso é um ponto muito legal da gente levar em consideração o seguinte: isso aqui são retornos, meus queridos e queridas, com base na média. Nós não estamos levando a inflação para descontar isso daqui, que é muito importante, porque eu já falei para você, para o brasileiro nós temos a nossa inflação do Brasil, que já é uma, né, uma linda besteira, uma linda não, né? Tô sendo irônico aqui, espero que vocês entendam essa ironia. E a questão quando a gente leva também a inflação do dólar, fica ainda pior. Então, trazendo isso para, de verdade, mostrar aqui o que é a verdade nua e cru, o que é real, a gente vai levar em consideração a inflação, que foi de mais ou menos atual aqui de 2024, algo entre 4,83%, para a gente levar em consideração como ficariam os rendimentos descontados pela inflação. E se a gente pega aqui a B3 exclusivamente, como eu mencionei para vocês, porque o S&P 500 ele te dá dividendos ali, mas é um dividendo trimestral, é um negócio que, enfim, você está ganhando em dólar, pelo menos é um ponto positivo, mas corrigindo pela inflação, nós teríamos mais ou menos aqui a bolsa cerca de 7%. Eu já mostrei para vocês, meus queridos e queridas, numa aula anterior, justamente esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é o gráfico da Bolsa de Valores, tá? O resultado da Bolsa de Valores comparado à nossa inflação monetária, o BRM2, ou seja, a inflação monetária do Brasil exclusivamente. E olha como ela está desvalorizando desde então, nunca mais atingindo novos patamares e nem sequer atingindo novos topos de mercado. Justamente porque em 2022 a inflação acumulada era 653%, 2024 708% e agora em 2025 nós já estamos em 710%. Por isso é importante a gente ter pelo menos um pouco do desconto da inflação, que aqui nos daria 10,2 anos para a gente fazer a multiplicação do nosso capital em pelo menos 100%, dobrar ele, certo? Dos fundos imobiliários corrigido pela inflação, algo entre 6% a 7%, também demoraria 10 anos, e a nossa renda fixa do Brasil, mais uma vez, corrigindo ela pela inflação, daria algo entre 7,2% ao ano, o que daria aí uma taxa, né, um tempo de 10 anos para a gente conseguir dobrar o nosso capital. Isso da maneira mais correta, mais matemática possível, levando em consideração toda essa fórmula aqui, levando em consideração também a inflação, meus queridos e queridas. Então, em média, nos veículos de investimento normais que nós temos, demoraria aí cerca de 10 anos, 7 anos, 8 anos, na forma mais otimista possível, algo entre 6 anos, 7 anos, para a gente conseguir dobrar o capital. Agora, vamos trazer todo esse enredo, toda essa
essa filosofia para dentro do mercado cripto, todo esse fundamento para dentro do mercado cripto. Primeiramente com o Bitcoin. Quando a gente olha para a história do Bitcoin, a gente pode ver que, em média, eu já trouxe esse gráfico para vocês também em aulas anteriores, por isso é importante você estar inscrito no canal, que você vai estar aqui no melhor lugar para você aprender sobre cripto, se tornar um investidor de verdade, é justamente um retorno de 150% ao ano. Só que aqui, meus queridos e queridas, é meio complicado da gente jogar dessa forma, até porque agora a gente está aplicando a matemática pura, nua e crua. Vamos aplicar aqui também uma fórmula diferente. Por quê? Porque esse 150% ele está levando em consideração. A gente subiu 103% em 2021, subimos 539% em 2013. Ou seja, esses números aqui, eles acabam interferindo diretamente a média, porque ele é muito alto, é algo muito pontual dentro desses 10 anos que nós temos aí praticamente sendo avaliados, né? 12, se a gente for pegar mais ou menos ali de 2013, certo? Então, o que faz mais sentido a gente avaliar aqui? Pegar e fazer um cálculo matemático de acordo com quanto estavam os preços e aplicar uma fórmula do Kager para a gente conseguir chegar lá. Ou seja, temos aqui 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 até 2025, tá bom? Onde a gente pegou dia 1 do 1, ou seja, o dia 1º de janeiro, o começo de cada ano, e quanto 320, blá blá blá, a gente pegou tudo isso daqui e jogou dentro da fórmula do Kager, que é pegar o valor final, o valor inicial e conseguir fazer essa fórmula. Jogando isso na fórmula e dando resultado. O valor final nós temos 93.425 mil dólares, valor inicial temos 754 dólares, pegando aqui em 2014, 2025, se a gente pega o número de anos justamente que é o que está na fórmula, faz essa retração, temos aqui cerca de mais ou menos 11 anos, onde seria tudo isso daqui a fórmula, tá, família? Que é justamente, eu tô colocando para que você, quero fazer a minha conta, quero fazer do meu jeito. Beleza, a fórmula tá aqui, você consegue fazer, consegue replicar isso daí, certo? Então temos 11 anos, temos o valor inicial, temos o valor final, colocando tudo isso na fórmula para a gente descobrir o nosso X da questão, temos justamente um Kager, um rendimento, uma valorização acumulada de cerca de 54, se for arredondar, 55% a cada ano. E não levando só em consideração aquela média mais básica de se fazer, mas a mais matemática possível. Então temos aqui, vamos arredondar para ficar mais fácil, cerca de 55%. Se a gente pega esse 55% e traz ele para a nossa fórmula da regra dos 72 em um ano. Aqui eu usei exatamente 54,96, o que daria 1,3 anos, ou seja, 1 ano e 3 meses e praticamente aí 10 dias, você conseguiria estar dobrando, multiplicando o seu capital no Bitcoin somente. Estamos falando somente no Bitcoin, meus queridos e queridas, um dos ativos mais consolidados que nós temos no mercado cripto hoje. Perceba que isso aqui é fora da curva de qualquer outro tipo de investimento, seja ele S&P 500, seja ele bolsa de valores, seja fundos imobiliários, seja renda fixa no Brasil. E isso aqui é importante de vocês de corrigir pela inflação, porque o Bitcoin é um ativo desinflacionário e hoje deflacionário de acordo com as moedas perdidas. Ou seja, essa correção já está feita, o ganho ali é em dólar. Então a gente quebra boa parte da inflação que o brasileiro recebe. Por quê? Porque nós estamos ali ganhando em dólar. O Bitcoin ele é cotado em dólar, por isso que eu quis virar essa chavinha também anteriormente. E agora, quando a gente traz isso daqui também para o DeFi, a renda passiva dentro do mercado cripto, e aí eu mudei um pouquinho a fórmula, porque no mercado cripto, se vocês estão acompanhando, a renda ali ela pode ser tanto mensal, mas também como pode ser semanal, que já está exatamente o que eu utilizo nas pools de liquidez para a gente ter essa renda semanal, que é justamente o que eu trago para mim viver desse mercado cripto, tá? Então nós temos aqui a regra aplicada, eu trouxe por semana, pedi a ajudinha do ChatGPT para a gente conseguir transformar essa fórmula, e nós temos essa fórmula travada aqui, com ganho de 10%, 8%, mas eu quis ser conservador e basear esses resultados aqui em cerca de 5% por semana, que é justamente o que eu estou fazendo de forma consistente. Já vamos para 10 meses, essa forma pública que eu estou colocando as pools no Instagram, algumas aqui no YouTube, mostrando para vocês toda essa trajetória aqui. Se a gente levar em consideração esse ganho de 5% semanal, eu já vou te mostrar provas exatamente sobre isso, nós teremos justamente o seguinte, aqui nós teremos um exemplo da evolução que seria aquela regra do 72 um pouco modificada. Na semana
semana 1, nós teríamos esse montante, na semana 2, nós teríamos esse montante, na semana 10, nós teríamos, da semana 5, desculpa, esse montante, na semana 10, esse montante, na semana 15, esse montante. Ou seja, em 15 semanas é o que levaria para dobrar o meu capital, levando em consideração esse rendimento aqui, levando a capacidade de manter esse rendimento 5% na semana, o conhecimento para conseguir fazer o reajuste das pools na semana. Isso aqui eu estou fazendo pool de liquidez. Se você for levar outro investimento em DeFi em consideração, você até vai encontrar algo de 50% ao ano, 35% ao ano, que são as J, por exemplo, porque são a Júpiter aqui é um caso. Se a gente vem aqui na Júpiter e for pegar um tipo de renda passiva, emprestando dinheiro para a galera que quer se alavancar aqui, a gente vem no JLP, aqui tá pagando cerca de 19, ó, 20% ao ano mais ou menos. Se a gente for fazer a regrinha 72 divididos aí mais ou menos por 20, demoraria 3 anos, só que essa média aqui, ela muda. Às vezes é 20%, às vezes é 30%, às vezes é 50%, então ela varia. Aqui nas pools eu consigo ter justamente um pouco mais de flexibilidade para mim conseguir manter esse rendimento. Lucas, como assim? Cara, se vocês veem aqui, ó, eu vou voltar um tempo atrás, lá em novembro de 2024, 16 de novembro de 2024, onde já fazia 4 meses que eu estava expondo as pools semanalmente com o objetivo de ser transparente. Nos últimos 4 meses que a galera acompanhou ao vivo, semana após semana, transparência possível, colocando na cara de vocês aqui como o negócio funciona. Além nesses 4 meses, além de R$100.000 avaliado e cotados ali e feitos em taxas coletadas, eu também tive valorização nesse meio do caminho. Por isso que o pessoal estava vendo o pulso com $11.000, $17.000 aplicado, porque antes era R$120.000 que eu tinha aplicado. Só que esse capital virou R$200.000 justamente por causa de todo o contexto das taxas coletadas, da valorização feita ali, daquele objetivo e estratégia que eu utilizei nas montagens da pool de liquidez. Por isso que aqui eu tirei os lucros e rebalanceei todo esse capital. Eu tive um ganho muito grande aqui, ou seja, de 120 mil para cerca de 240 mil reais, que era mais ou menos o que eu tive, eu praticamente dobrei um pouco mais ainda do meu capital em 4 meses. Se a gente for pegar justamente essa regra aqui, 15 semanas, é justamente praticamente quase 4 meses. Ou seja, cada mês tem 4 semanas, se a gente for pegar 4, nós temos 16 semanas. E foi justamente o tempo que eu demorei para, de fato, multiplicar esse capital. Isso aqui tá tudo público, galera. Isso aqui eu postei faz 4 fucking meses. Faz 4 fucking meses, não. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Faz 3 meses atrás isso daqui já. Ou seja, tá público, foi postado. Eu não tô inventando, tirando isso daqui do meu bolso, tá? Isso é muito importante para provar o quanto isso é real, tá? Dito isso, ainda sobrou um capitalzinho, fiz toda a trajetória aqui, né? Coloquei aqui as taxas do cartão, que ficou 19 mil, juntando tudo, eu tenho para aquela semana cerca de 84 mil reais ali para a gente conseguir acabar passando, tá? Justamente isso se desempenhou, se desenrolou, e resumindo, foi exatamente o seguinte: 150 mil reais foi o capital que ele acabou ficando para trabalhar a renda e gerar essa renda semanal, o qual eu fui tirando um pouco depois, por quê? Porque foi o dinheiro que eu utilizei para fazer aquela viagem. Ó, e não contem para Bruna, mas meu plano é levar ela para uma trip internacional agora, uma viagem toda paga, conquistada com taxas de pool, que se vocês acompanharam mais uma vez, vocês viram aqui o vídeo de eu viajando por aqueles 7 países, tudo isso, galera, já vem desde, ó, tudo gerado com taxas e pool de liquidez, tá? Tudo gerado com taxas e pool de liquidez e feito com taxas e pool de liquidez. Aqui nós temos justamente todo esse resumo, tá? 150k, 23 mil que foi o capital retirado para a carteira principal, 3 mil reais as taxas dessa semana, 50 mil a valorização retirada, inclusive foi um pouco desse capital que eu utilizei para comprar a nossa viagem, o pacote da viagem, um tour que a gente fez, 19 mil o saldo que tinha ficado no cartão e a soma disponível para a semana cerca de 84 mil reais, somando tudo isso daqui, o qual boa parte disso foi retirado para pagar a viagem que eu fiz. Ou seja, em 4 meses a multiplicação de capital, tudo com taxas e pools de liquidez, tudo isso foi utilizado e está na minha carteira até hoje, no meu cartãozinho, porque semana após semana eu continuo fazendo renda, utilizando do mercado cripto para continuar vivendo desse mercado. Não tem como ser mais transparente e real do que isso daqui. Tem muita gente, galera, que vende sonho de verdade, vende sonho, vende mentira, você vai ficar rico amanhã ou qualquer coisa assim. Não é assim que funciona, mas com muito estudo e dedicação você vai chegar lá, principalmente porque não sou só eu. Quando a gente olha aqui os defazeiros, olha aí, ó.
Mais uma semaninha chegando ao fim, coletando algo em torno de 100 doll. Não é muito, mas para quem não tinha nada, já é um absurdo. Obrigado, DeFiverse, por proporcionar uma semana R$ 550, enquanto o mercado tradicional deixava a baita grana parada nos FIIs. Agora vocês entenderam exatamente o porquê. Taxas jogadas para o cartão, sucesso e começando a gastar em cripto apenas. Ou seja, DeFizeiros e DeFizeiras, meus alunos aprendem de fato a viver de cripto, não só escolher os melhores projetos, ter uma carteira balanceada, uma estratégia, mas viver literalmente do mercado. E repare, para quem antes não tinha nada. Temos aqui um defazeiro, defazeira de cerca de mais de 50 anos aí de idade, cinquentão, pai de família. Foi muito difícil, passei por mentores que me ensinaram alguma coisa, mas de verdade fiquei 2 anos só apanhando no mercado. A partir da minha entrada no DeFiverso, aí sim a virada de chave. Entendi muita coisa que ninguém me passou antes, por isso que eu falo que o DeFiverso ele é único. Graças a Deus estou no DeFiverso dormindo, acordando e coletando. Mesmo sendo conservador, aprendi que dá para ganhar muito dinheiro no mercado cripto. E sem falar, galera, todos os ganhos que a galera, depois das taxas coletadas, fazendo o mercado da semana, o mercado do mês com as taxas coletadas. Temos aqui o defazeiro que vai comprar um notebook com as taxas, temos o defazeiro que já comprou o seu iPhone com as taxas, temos o defazeiro que paga aniversário da filha com as taxas. E aqui temos um defazeiro justamente que pode estar numa posição que você está agora. Não acreditei quando você falou que podia fazer 8 a 15% no mês. Achei que o cara era louco, que não tinha como fazer porque só investia em FIIs, fundos imobiliários e ações, e tirava 1% ao mês no máximo. Agora estou fazendo 10%, mas super moderado, certo? Até que já entrou agora no DeFiverso, galera. Esse DeFizeiro entrou agora, ó. Me tornei um DeFizeiro ontem de madrugada, fiquei vendo o primeiro módulo, estudando os airdrops que vocês estarão no Discord. O conteúdo de vocês, pelo pouco contato que eu tive, já vale muito a pena o investimento que eu fiz. Fiz outros cursos por aí com preços próximos e não entregam 20% que tem no DeFiverse, fora a comunidade que é fora de série. Então aqui, meus queridos e queridas, fica aí o convite, porque falta apenas 3 dias para vagas do DeFiverse encerrar, tá? O link do DeFiverse vai estar aqui no comentário fixado, também na descrição desse vídeo, para se você quiser, você entrar na maior comunidade cripto do Brasil, na comunidade que de fato tem resultados, e você aprende direto comigo as minhas estratégias. Eu não estou inventando, tirando coisa da cachola. Faz 5 anos que eu estou no mercado e tudo essas estratégias que eu desenvolvi me geraram resultados não só para mim, mas para milhares de defazeiros que estão no DeFiverso hoje. Então, contra resultados, contra fatos, não há argumento. Sempre fui transparente aqui e justamente fica o convite para que você entre no DeFiverso, comece a mudar de vida, comece de fato virar a chave como muitos defazeiros fizeram e comece de fato a ganhar dinheiro nesse mercado, tá? Faltam 3 dias para fechar as vagas, então a link de espera vai estar aqui embaixo no comentário fixado. O link de espera não, né? O link da abertura já, porque a gente está fechando as vagas daqui a 3 dias, tá, galera? Transparência total para vocês. Essa regra do 72, ela é bem sensacional para você, de fato, aplicar nos seus investimentos e ver o que de verdade faz sentido para você, tá? Tô te esperando aqui do outro lado. Tamo junto. Até a próxima, que agora a gente vai pegar umas ondinhas ali. Tamo junto, galera. Se cuida.